A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que prendeu militares que planejavam um golpe de Estado e a morte do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O Bruno Pinheiro tem informações. O Bruno Pinheiro tem mais informações direto de Brasília. Boa tarde, Bruno. Que história é essa? Ótima tarde a você, a quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Essa repercussão, uma operação da Polícia Federal visando os militares e também um agente da Polícia Federal. Eu falo justamente aqui da Polícia Federal, onde logo mais haverá mais um depoimento do Tenente-Coronel Mauro Cid, que também está envolvido nessa história. Ele tinha, de acordo com essa investigação, a responsabilidade de levantar os custos justamente para assassinar o atual presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e também o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com essa investigação e o relatório, o inquérito que foi retirado o sigilo no dia de hoje, essa investigação exibe várias conversas que o qual nós tivemos acesso. Uma reunião que aconteceu no Palácio do Planalto, logo na sequência, lá mesmo no Palácio do Planalto, é retirado ali justamente um planejamento que seria esse plano de execução a curta distância, inclusive, e esses homens começaram a levantar essas informações de como atingir esses alvos. Justamente o ministro Alexandre de Moraes, essa rota de fuga, essa rota que ele usava tanto em São Paulo quanto aqui na capital federal, os veículos da segurança do ministro Alexandre de Moraes também. Agora entra nessa história um agente também aqui da Polícia Federal que tinha informações ligadas diretamente à segurança do presidente eleito naquela época, do presidente Lula. Informações do dia a dia, da rotina. E essas informações foram compartilhadas com o núcleo duro, com o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em novembro, uma reunião foi realizada na casa do ex-candidato a vice, Walter Braga Neto. Essa reunião, de acordo com as conversas que foram divulgadas, e essa investigação tinha como objetivo uma discussão desse planejamento de assassinar o presidente eleito e o vice-presidente. Eles chegam a citar nessa conversa que nós tivemos acesso que, devido à rotina de Lula ir muito ao hospital, à fragilidade da saúde do presidente eleito, o que seria importante e viável seria um envenenamento para o presidente Lula, justamente nessa época, antes de assumir a presidência da República, que atingindo a fragilidade de saúde de Lula, também atingiria a chapa como um todo, atingiria o vice-presidente Geraldo Alckmin. A investigação diz, conversei com nomes também da Polícia Federal, fontes de forma reservada, que confirmam essa informação de uma reunião justamente então na residência de Walter Braga Neto para discutir esse plano. 5 dias depois, aproximadamente, o tenente-coronel Mauro Cid, que será ouvido logo mais aqui na Polícia Federal, ele entra em contato para fazer o levantamento de custos operacionais, de armas de fogo, alimentação, hotel, tudo isso que seria utilizado nesse plano para silenciar, como eram chamados, justamente, ou tirar a vida do presidente eleito e da sua chapa. Então, esse foi o levantamento, colocando em jogo, inclusive, esse nome de um homem da Polícia Federal e que ambos, os 5, na verdade, foram alvos da operação de hoje, operação contra-golpe, que começou logo cedo, aqui na capital federal e também no Rio de Janeiro. Fernando Capês. A Procuradoria-Geral da República, Bruno, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um parecer favorável à prisão ocorrida. O que a PGR destaca nesse parecer em que ela pede a prisão de suspeitos? A gente tem, inclusive, uma arte para a gente ver o que dizem, então, após essa solicitação do ministro Alexandre de Moraes, o que diz que a gravidade sobre as condutas veiculadas e a sua natureza evidente evidenciam ainda o risco, que é concreto, de que a permanência dos investigados em liberdade coloque em risco a garantia da ordem pública. A medida é sim proporcional à prisão dos envolvidos. É necessária ainda a instrução criminal na medida em que permitirá a correta compreensão
da extensão das condutas, do que foi realizado, da ação de cada uma, justamente porque eram homens que estavam na ativa, não eram homens da reserva, são os militares que estavam de serviço, inclusive no G20, no Rio de Janeiro, quando acabou sendo alvo dessa operação da Polícia Federal. A repercussão foi imediata no Rio de Janeiro hoje. Alguns ministros do governo chegaram a conceder entrevistas, relatos sobre essa ação, sobre esse plano de tirar a vida do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Vamos ouvir um pouquinho dessas repercussões hoje, de um pouco mais cedo após essa operação da Polícia Federal. Eu acho que é um fato gravíssimo, que traz elementos novos, que até então não eram de conhecimento público, sobre o envolvimento de militares do Exército diretamente envolvidos no golpe. Uma operação que tinha data, que tinha plano de execução, com pessoas muito próximas do governo Bolsonaro, que tinha por objetivo ser executada 3 dias após a diplomação e que tinha a audácia de imaginar a possibilidade de assassinar o presidente da República, o vice, o ministro Alexandre de Moraes. E evidentemente que a partir dessa operação da Polícia Federal, novos elementos também vão surgir e vão mostrar a extensão e a gravidade dessa ação criminosa. Antes de se falar em anistia, concluir totalmente essa investigação, isso deixa de existir. Os mandantes, os financiadores, os principais envolvidos no golpe do dia 8 de janeiro, até agora ainda não foram devidamente identificados. E a partir dessa operação de hoje, surgem elementos novos que vão permitir que a gente possa chegar nos principais envolvidos. Ao todo, são 15 medidas cautelares e ainda é importante ressaltar que nesse envolvimento com os militares, há ainda entre as mensagens que foram divulgadas, que a investigação teve acesso, que há uma mensagem de Mauro Cid afirmando que o ex-presidente estava um pouco apreensivo, na verdade, porque tinha muita cobrança, tinha cobrança de deputados, tinha cobrança de representantes do agronegócio para que ele tomasse uma decisão. Eles retiram o decreto lá no Palácio do Planalto, de acordo com a investigação, e levam este decreto, que seria uma minuta do golpe, lá no Palácio da Alvorada, que o ex-presidente queria enxugar essa minuta, porque tinha muitos status ali, muitas informações, muitos pontos que ele queria enxugar para ser algo mais resumido e indicar também quem seriam os militares que iriam atuar num eventual sucesso ali de um golpe de Estado. Então, fica claro essas mensagens que estão no inquérito, que a Polícia Federal teve acesso de arquivos que foram recuperados e é que agora, nessa oitiva de Mauro Cid, será necessário esclarecer a todos os questionamentos. É importante lembrar rapidamente que ele fez o acordo com a Polícia Federal, então é necessário ele honrar, ele falar a verdade, justamente para não ser cancelado esse acordo que foi firmado ao longo da investigação. Fernando Capês. Bruno Pinheiro continua conosco aqui. Nós vamos repercutir um pouco na mesa essa questão. Bom, meu querido Coronel José Marcos, é preciso verificar em primeiro lugar se existe uma relação entre esta suposta reunião e o fato ocorrido na última quarta-feira. Foi hoje, nós estamos no dia 19, teria sido no dia 13 de novembro, do dia 13 de novembro. Então, existe uma relação nexo causal. É preciso, em primeiro lugar, termos a resposta. Foi uma ação isolada ou não? Ou foi uma ação concatenada? O que ele levou lá, que ele explodiu, tinha idoneidade para produzir algum mal? Era um instrumento vulnerante, tinha capacidade? Eram rojões, eram explosivos? Essas respostas têm que surgir. E, é claro, o estabelecimento do nexo de causalidade. Como é que você vê toda essa questão? É muito cedo para a gente tirar conclusões, não é? Ninguém quer ser precipitado aqui, mas é preciso que as provas sejam mostradas de maneira muito clara para a sociedade. A situação é muito grave, mas há necessidade das provas serem colocadas às claras, né? Hoje, o que acontece? Não existe nada ainda a respeito dessa situação, apenas os órgãos policiais, né? No caso a Polícia Federal, o próprio Ministério Público, a Justiça, através do STF, que detém esse conhecimento dos acontecimentos. Mas esses acontecimentos justamente ocorreram após o fato da semana passada,
em que aquela pessoa se matou na frente do STF é anterior a esse fato. Então, tudo isso tem que ser colocado às claras para que não haja nenhum tipo de dúvida a respeito. Porque, mais uma vez, repito, os fatos são graves, mas eles precisam necessariamente com uma excelente fiscalização, uma excelente introdução para que haja elementos suficientes para que eles possam permanecer presos, porque já estão presos, né? Preventivamente eles já se encontram presos, esses 5 acusados. Muito bem. Doutora Patrícia Silveira, nós trabalhamos sempre com indícios, com evidências, com provas técnicas e com um instituto que existe no direito penal chamado nexo de causalidade, porque do resto o devido processo legal fica prejudicado. Como é que a senhora vê essa questão? Foi coincidentemente agora que está reunido o G20. Como é que isso pode repercutir e a ansiedade da sociedade, porque, claro, são fatos gravíssimos, que sejam as provas apresentadas. Boa tarde, Capês, meus colegas aqui de bancada, a nossa qualificada audiência. Capês, como você bem disse, a gente tem alguns institutos que trazem, né, são trazidos pela nossa Constituição da República, e um deles é o contraditório à ampla defesa, muito embora nós estejamos numa fase de investigação, não é, que não se aplica em regra aí, de forma ampla o contraditório, a gente precisa dizer que as provas foram eventualmente colhidas, a defesa, né, principalmente do Mauro Cid, que é exercida pelo Dr. César Bittencourt, um grande, né, penalista, vai fazer a contento, rebater. A gente sabe que o Mauro Cid, ele foi agraciado por uma colaboração premiada, então por isso que está havendo a oitiva dele novamente. Agora, aqui eu ouso discordar, em que sentido? Eu não acho, num primeiro momento, porque aqui a gente está falando de achismo, já que o segredo foi aberto agora, né, então estava fechado, apenas a título de argumentação, eu não penso ter aqui uma correlação com esse moço que ceifou a sua vida há 5 dias. Essa investigação, ela diz respeito àqueles atos anteriores, porque, segundo o Bruno acabou de nos dizer, ele teria excluído essas informações. Agora, se essas informações são verídicas, se foram plantadas, enfim, não vamos aqui saber como essas informações se deram. Quem vai fazer isso e apurar é a Polícia Federal, e ele vai ter um momento aí de exercer o contraditório e rebater essas provas. Mas, curiosamente, Capês, voltar à baila logo neste momento importante, né, que a gente vive aqui do G20, é curioso realmente, e aí nesse ponto eu concordo com vocês, vindo à baila para poder fazer mais ou menos uma cortina de fumaça, e a gente vai ter que aguardar aí as investigações. Muito bem. Doutora Priscila Silveira, advogada. Agora eu quero ver o Emerson Tawil. O Emerson Tawil também é advogado e ele é especializado na justiça militar, assim como o coronel Sérgio Marques. Eu queria que você, qual a sua visão de tudo isso? Quer dizer, tem ali um atentado, agora surge uma investigação do celular do Mauro Cid. Como é que estão essas questões que são gravíssimas? E por essa razão nós queremos que elas sejam transparentes. Boa tarde, Capês, a todos os amigos de bancada e a nossa audiência principalmente. Pois é, Capês, como você bem disse, a notícia é de extrema gravidade, né? Só que, como todo bom operador do direito, nós precisamos tomar ciência de todas as provas, todo o conjunto probatório, e até para fazer um comentário é muito delicado, muito sensível, não só o assunto, mas também por conta de não ser leviano e fazer qualquer tipo de comentário indevido para o caso. Em verdade, esse caso vem de 2022 para cá, já havia sido angariado não só o celular, mas aparelhos eletrônicos também, como o computador do próprio Mauro Cid, e agora vem à tona que foram resgatados algumas conversas das quais haviam sido apagadas. E aí, deflagrada a operação com a prisão do general Mário Fernandes, né, que trabalhou também no gabinete do deputado Fazuelo. Então, isso traz uma conotação tanto política como jurídica, e a gente precisa tomar um certo cuidado, como bem disse a colega, a Priscila, de que nós estamos vivendo um momento do G20, né? Todos os holofotes do mundo estão voltados hoje para o Brasil. E será que essa notícia, lógico, tem que ser apurada, sem dúvida alguma, a gente não quer que seja jogado embaixo do tapete, mas causa uma certa estranheza, porque, coincidentemente, o G20 está instaurado dentro do país, né? Todos os meios de comunicação estão com seus olhos voltados para o Brasil e, coincidentemente, a gente vê uma operação desse porte. É como disse, ampla defesa, contraditório deve ser dado. A prisão preventiva, não sei, do meu ponto de vista, é porque eu opero do lado da defesa, a gente não sabe se seria eventualmente necessária a esse ponto,
Por qual razão? Porque foi deflagrado toda a parte de angariar as provas foi em 2022 e agora chegaram a essa conclusão com as notícias novas que surgiram. Ora, se esse indivíduo, né, o general que foi preso agora, ele teve 2 anos para poder se dilapidar ali de qualquer tipo de prova, ocultar provas, ameaçar testemunha e tudo mais, deveria ter sido feito lá atrás. Não agora. Eu acho que essa prisão preventiva, sob a minha ótica, tem mais uma conotação psicológica do que propriamente jurídica. Porque, como o próprio Mauro Cid, a gente sabe, por conta da sua prisão, acabou sendo, sofreu ali uma pressão muito psicológica, tanto é que vem fazendo uma cooperação junto com o judiciário, com a delação, e da qual eu sou plenamente contra, mas enfim, são cenas do próximo capítulo que a gente vai ter que aguardar. Mas é uma notícia de extrema gravidade e, se for verdade, isso salta aos olhos num momento como hoje, no século XXI, ainda temos um pensamento retrógrado como esse. Exatamente. Ricardo Roos, são 2 questões diferentes. Uma é a conclusão subjetiva da Polícia Federal. Outra coisa são os dados objetivos que constam do aparelho celular do Tenente-Coronel Mauro Cid. Quer dizer, a prova são os elementos objetivos que lá se encontram. Esse a gente não tivemos acesso. Foi decretado agora o sigilo da investigação, não se tem acesso, conhecimento do que lá consta. Verdade, Capês. Boa tarde, Capês, meus colegas comentaristas aqui da Jovem Pan, toda a audiência da Jovem Pan. Esse assunto é um assunto grave. O tema é grave, o assunto é gravíssimo. Tentativa aí, talvez, uma organização para eliminar, para tirar a vida do presidente, do vice-presidente, de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É um assunto muito grave. Mas tem muitos pontos que necessitam esclarecimento urgentemente, principalmente para que não se caia em nenhum tipo de narrativa política, porque é um assunto gravíssimo. 2 anos depois, se passaram 2 anos, teoricamente esse planejamento, esses acontecimentos foram lá em meados de novembro, outubro de 2022, para que fosse executado na diplomação do presidente ou logo após a diplomação do presidente, em dezembro, ou seja, muito tempo se passou, as pessoas envolvidas teoricamente, como foi dito aqui pelo colega, já poderiam ter se desfeito de qualquer coisa, alguns deles estavam inclusive trabalhando no G20, que é esse evento que está chegando ao final aqui no Brasil, ou seja, muita coisa a ser esclarecida por parte. Aqui não sei se vai acontecer isso agora, porque vai entrar em sigilo, né? Acho que já foi decretado o sigilo. Não, acho que tiraram o sigilo. Tirou o sigilo, então nós vamos ter acesso a essas informações para poder então trabalhar e emitir as nossas opiniões de forma mais tranquila, de forma mais assertiva. O Coronel Sérgio Marcos, vamos chamar daqui a pouco o Bruno Pinheiro, vai interagir conosco com mais informações, mas eu quero ouvir o Coronel Sérgio Marcos. Inclusive os pré-requisitos da prisão preventiva, né? Todos eles tem local conhecido, tem um emprego conhecido, e eles colocam, a documentação apresentada fala de ordem, né? Fala justamente da garantia da ordem pública. Qual seria a garantia da ordem pública para se manter preso esses acusados, inicialmente? Agora, a outra questão que eu faço a prisão preventiva não é uma exceção? Bom, agora a questão é a seguinte, foi decretado o segredo de justiça nos autos, está decretado o sigilo. Então, a decisão do ministro Alexandre Moraes decreta o sigilo. Então, nós não temos acesso e nem teremos acesso a estes elementos. O que nós podemos fazer é aquilo que for aparecendo na imprensa para nós irmos comentando. Eu queria ouvir o Bruno Pinheiro, qual foi a repercussão aí desses novos fatos aí em Brasília, comentários de deputados, alguma reação mais específica, as pessoas, o general Braga Neto, que foi citado, se manifestou. O que nós temos aqui? Alguma informação que teria saído aí mais objetiva com relação ao celular? O que existe, aparentemente, um monitoramento do deslocamento de pessoas em áreas de interesse, mas existe, assim, um diálogo efetivo discutindo como ia matar, de que maneira? Há alguma coisa mais concreta que você tenha ouvido e que pode ser, obviamente, foi decretado o segredo, mas sobre aquilo que existiu até esse momento, é possível antecipar alguma coisa? Bom,
Repercussão entre os nomes aliados do ex-presidente, ainda não, muito pouco. Teve uma repercussão do senador filho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Ele chegou a comentar o que a imprensa está divulgando nas redes sociais. Ele disse que, segundo a imprensa, um grupo de 5 pessoas tinha um plano de matar autoridades e, na sequência, elaborar um gabinete de crise que seria integrado por eles mesmos. Ele disse que é repugnante se pensar em matar alguém e também disse que isso não é crime quando se pensa em matar alguém. Isso foi uma repercussão. Ele disse que é autor do projeto de lei que também se torna crime o ato de planejar um crime que implique a lesão ou morte de 2 ou de 3 ou de mais pessoas. Essa é uma discussão que está no Senado, é a autoria do senador Flávio Bolsonaro, mas é uma repercussão muito tímida ainda nas redes sociais. Eu queria só voltar a esse caso no qual a gente já teve acesso, justamente sobre essa decisão da operação de hoje, que ela reforça que em 15 de dezembro já tinha uma conversa entre um assessor de Bolsonaro e o tenente-coronel Mauro Cid. Essa conversa se falava sobre a estrutura. Homens do Exército do Rio de Janeiro, de Goiânia, seriam enviados para a capital federal. Isso estava naquela semana que iria acontecer a diplomação dos eleitos, tanto do presidente Lula quanto do vice-presidente Geraldo Alckmin. O que a investigação conseguiu levantar? Que nos últimos dias, entre os dias 12 e 15, os veículos acabaram vindo de Goiânia para a capital federal. O aparelho celular que conversava com o tenente-coronel Mauro Cid entra em movimentação. Vem para a região do Sudoeste. É uma região que fica muito próximo da Asa Sul, uma região muito próxima aqui ao TSE, onde o evento iria acontecer. Esse mesmo endereço eletrônico, esse aparelho celular que entra em movimentação, é visto esse carro oficial, um carro do Exército, inclusive usando ali, chegando, aproximando da praça de pedágio, justamente no horário que as conversas estavam sendo realizadas. E uma outra informação é compartilhada nesse contratempo sobre o acesso, onde o presidente, que seria diplomado, acessaria, que seria algo no subterrâneo, na faixa verde, na faixa rosa seriam somente os convidados, e chega uma mensagem do Marcelo Câmara, que já foi preso, já foi solto, era assessor de Bolsonaro, que o homem estava assustado. Não fica claro na investigação quem seria o homem. Se o homem seria o ministro Alexandre de Moraes ou seria o presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. Mas eles tinham essa rota, o horário que o ministro iria já sair da residência oficial aqui na capital federal e chegar na Justiça Eleitoral para esta cerimônia. Então, isso tudo era compartilhado com alguns nomes. O nome, esse apelido, para o presidente Lula era Juca e para o vice-presidente Geraldo Alckmin era Joca. Então, eles conversavam Juca e Joca, relacionando tanto ao presidente quanto ao vice-presidente. Então, esses aparelhos celulares que estavam em outras cidades enviam as mensagens e entram em deslocamento e ficam justamente na região onde esse evento aconteceu aqui na capital federal. Fernando Capês. Muito obrigado, Bruno Pinheiro. Nós vamos aqui debater aqui na mesa mais esse fato. Vou ouvir a doutora Priscila Silveira. Doutora Priscila, primeiro, Joca, seria trágico se não fosse ridículo. Você parece um bando de paspalhos elaborando uma operação Tabajara, um bando de idiotas. Não sei se isso pode ser levado ao ponto de ser uma organização criminosa. Porém, um fato é verdade. Se, por um lado, pensar em praticar o crime não é crime, é o brocado cogitationis pena nemo patitur, que de pensar não existe crime. Por outro lado, existe a organização criminosa, que é a reunião de 4 ou mais pessoas com a finalidade de praticar crimes, desde que haja uma certa estruturação. Então, não é bem assim que não cabe a prisão, né? Cabe a prisão, sim, de uma organização criminosa. Agora, repito, eu estou curioso para ver elementos mais concretos que simplesmente monitoramento de rota ou Joca, parece um diálogo de imbecis,
mais do que de pessoas que preparam a execução. Mas a gente tem que levar, não podemos menosprezar o fato. Eu queria te ouvir, Priscila Silveira. Capês, só fazendo aqui um comentário a respeito da fala do Flávio Bolsonaro, do qual eu, evidentemente, ouso discordar. De fato, quando ele fala que tentar matar alguém, a gente está dentro da cogitação no percurso do crime. Né? Então, de fato, quando você cogita, os pensamentos ainda não são puníveis para algumas condutas, entre elas a tentativa de homicídio. Mas, me parece, e aqui que eu ouso discordar, me parece que a imputação que se faz a respeito aí dessa organização criminosa é o crime de golpe de Estado. Não estou dizendo que fez nem que não fizeram, tá? Só apenas aqui a título didático. Então, quando a gente fala de golpe de Estado, ele fala lá assim, ó, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. E quando eles, então, atentam contra a vida, e assim seria a imputação, nós estaremos diante de um crime de atentado, Capês. O que é esse crime de atentado ou de empreendimento, para que a nossa audiência entenda? Não importa se houve o golpe, não estou dizendo que fizeram, tá? Que deixa aqui bem claro. Não importa que se eles tentaram ou conseguiram, há de ser, então, imputado o crime de golpe de Estado. Então, na verdade, não é uma mera tentativa de homicídio pelo que se está apurando. Mas aqui, eu repito, a gente precisa guardar as investigações. Eu sou muito incidente em falar isso, até porque sou advogada criminalista, a gente tem as defesas oportunas, a gente tem que aguardar as provas e aqui só tecnicamente mesmo para discordar e explicar para a nossa audiência. Muito bem. A princípio, parece que não foi estabelecido um nexo causal entre o que ocorreu no dia 13 de novembro e essa reunião. Nós vamos, o Emerson vai fazer um comentário, depois nós vamos girar, porque não dá para ficar comentando muito em cima do abstrato. A gente está esperando fatos concretos para comentar o caminho que vai ser tomado nesta investigação. A gente só espera que os fatos sempre prevaleçam sobre narrativas. Emerson, só uma curiosidade, Capês, é que assim, nós estamos falando de militares de alta patente, nós estamos falando de um general. E aí eu digo para você, um combatente, não sei qual é a arma que ele é especializado, mas assim, qualquer militar, principalmente de alta patente, ele tem noção básica, pelo menos, de que a herb faz a triangulação e consegue dar todo o rastro do caminho que ele fez desde que ele esteja portando esse aparelho celular. Então, são coisas que a gente vai extravasar o pensamento aqui, sem dúvida alguma, mas seria de uma leviandade muito grande um militar dessa alta patente, com conhecimento que, sem dúvida alguma, ele possui, faria algo tão primário e amador como a conotação, principalmente as falas, de como o Jota, o Judo, colocando algumas gírias ali totalmente inadequadas para a ocasião, dentro do intelecto que a gente sabe que esse general, principalmente o Mário Fernandes, tem e outros que também estariam envolvidos. Ou seja, a gente, além da gravidade do fato, a gente espera que não haja envolvimento de militares de mais alta patente, porque seria demonstração de um despreparo absoluto, Seria investidos em cargos de alta patente.